boa noite. Boa noite. No Dia Mundial da Limpeza, voluntários vão às ruas em várias cidades do país para dar exemplo de cidadania. Violência no Rio. Menina de 8 anos morre após ser baleada dentro de um carro no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade. De acordo com testemunhas, a garota foi atingida quando policiais militares atiraram contra suspeitos em uma moto. Polícia Civil Carioca faz agora à noite uma reconstituição do assassinato do marido da deputada federal Flor de Lis. Ela e os filhos participam. O primeiro dia da Cúpula do Clima em Nova York é marcado por atos de jovens ativistas e a luta contra o aquecimento global. Terremoto atinge a Albânia e deixa dezenas de feridos. Foi o maior tremor no país em 30 anos. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O ex-senador e ex-ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, teria negociado propina com a construtora OAS para campanhas do PSDB. As informações são do jornal Folha de São Paulo, em parceria com o The Intercept Brasil. Segundo a reportagem, Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, teria citado em delação premiada que Aloysio Nunes seria uma peça central na articulação de propinas pagas pela empreiteira. Parte dos repasses seria feita em dinheiro vivo, diretamente a pessoas indicadas pelo ex-ministro. As vantagens indevidas teriam irrigado as campanhas tucanas de 2006, quando José Serra foi eleito governador de São Paulo, e de 2010, quando Serra tentou a presidência da República e Aloysio Nunes conseguiu uma cadeira no Senado. Em troca, a OAS teria benefícios em contratos tanto com a Prefeitura de São Paulo quanto com o governo estadual. O esquema com Aloysio Nunes teria começado em 2005, logo após Serra assumir a prefeitura. Nunes afirmou que a delação é absurda, mentirosa, não se sustenta e será desmentida no processo judicial. O Diretório Estadual do PSDB também saiu em defesa do tucano e repudiou o que chamou de falsas informações relatadas sobre o suposto envolvimento de Nunes com Léo Pinheiro. Procurada, a assessoria do senador José Serra não respondeu ao nosso contato. No Dia Mundial da Limpeza, voluntários em 1.200 cidades brasileiras foram às ruas para dar exemplo de cidadania e cuidar do meio ambiente. Pois é, em São Paulo, um mutirão recolheu lixo em praças e parques da cidade. O passeio hoje teve um objetivo diferente: chamar atenção para o problema do descarte irregular de lixo. A bituca de cigarro é o que mais aparece espalhada no chão nesse parque na zona oeste de São Paulo. Também tem canudos de plástico, tampinhas. Esse microlixo é um lixinho que nós não vemos, na verdade, mas ele também faz mal ao meio ambiente, porque os passarinhos não sabem discernir se é um lixo grande ou se é uma comida ou se é um microlixo. Com saquinhos de lixo nas mãos, voluntários passaram a manhã recolhendo resíduos sólidos e conscientizando quem passava pelo local. A Marinha do Brasil também participou da ação para celebrar o Dia Mundial da Limpeza. Os garis, principais responsáveis pela limpeza diária das cidades, foram homenageados com medalhas. É um reconhecimento, né, do nosso trabalho aí, né, que a gente tem aí durante esse período aí, né? Muito bom. Mais importante do que limpar é a consciência de deixar de sujar. É essa a mensagem que a gente quer passar. Os recicláveis recolhidos hoje aqui no parque passaram por uma pré-triagem. Os resíduos como papéis, metais, plásticos foram separados e daqui seguiram para uma unidade de triagem onde serão encaminhados para compradores certificados. Quem contribuiu com a limpeza do local, além de ajudar o meio ambiente, também ganhou uma recompensa. Vai para o meu quintal, eu vou plantar lá e vai fazer parte com as outras, né? Que eu também tenho um pouquinho em casa. Eu tento reaproveitar o lixo também, reciclar, separar as latinhas, plástico, lixo orgânico. Então, cada um faz um pouquinho, né? A gente deve fazer a nossa parte.
temos que fazer com que o resíduo sólido volte como um benefício. Volte na reciclagem, volte na geração de energia, volte como matéria orgânica, como adubo para as hortas orgânicas. Isso é que é muito importante, nós mudarmos essa nossa consciência. Não vamos só descartar, vamos fazer economia circular, vamos fazer com que isso possa voltar como um benefício para a nossa sociedade. O Júlio tem só 3 aninhos, mas já entende o que veio fazer por aqui. Oi. Nossa, que beleza. É de plástico. É de plástico. Tem que acostumar, né? A gente tem que ensinar para aprender desde pequeno, né? Sempre, né? Acho que tudo, né? E isso é muito importante, né? Trazer, vivenciar. Foi reaberta na manhã de hoje a pista principal do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. O espaço estava em obras e ficou quase um mês interditado. As companhias Azul e Latam já retomaram os voos. A Gol deve voltar a operar em até 3 dias. As obras custaram 9 milhões de reais. Na semana em que o Banco Central reduziu a taxa de juros ao menor patamar da história, construtoras de Belo Horizonte organizaram um feirão para vender 3 mil imóveis em condições especiais. Para muita gente, uma chance para realizar o sonho da casa própria. As construtoras têm feito de tudo para atrair os consumidores. Tem construtora que está liberando 1 ano de condomínio. Você vai encontrar imóveis com preços diferenciados que você não encontra normalmente na cidade. As construtoras estão trazendo diversas promoções, como isenção de taxas e TBI. Mas quem sonha sair do aluguel está cada vez mais exigente. E a pesquisa é essencial antes de comprar um imóvel. Este casal veio atrás do primeiro apartamento. A gente veio tentar adquirir, nosso imóvel, sonho da casa própria. A gente está há 3 anos juntos e temos uma filha e a gente está tentando, melhorar um pouco de vida, melhorar um pouco o estilo de vida nosso. Eu já estou pesquisando, já tem mais ou menos uns 2 anos, e você tem que sair consultando em tudo enquanto é lugar para conseguir achar bons financiamentos, boas condições para conseguir fazer a compra. Em Belo Horizonte, centenas de pessoas aproveitam o fim de semana para visitar esse feirão. São cerca de 3 mil imóveis prontos ou ainda na planta. E quem veio negociar encontrou condições facilitadas. Nós estamos falando de mais de 600 milhões de reais que vão ser injetados na economia. Nós sabemos também que a construção civil é a maior geradora de emprego e renda do país. Então este movimento vai realmente atrair muitos clientes que vêm aqui no mesmo lugar, procurar o imóvel, ver a prestação que cabe no seu bolso e comprar o imóvel de qual construtora ele desejar. A Isabela e o André fizeram as contas e resolveram fechar negócio. O valor do apartamento, tudo coube no nosso orçamento, ainda com 1 ano de supermercado grátis. Quem casa quer casa. Agora, preparativos para o casamento. Agora é casar. Mais uma responsabilidade, tá tudo dentro dos nossos planos. Feliz por a gente estar dando mais esse passo e agora vamos seguir adiante. O Wagner ficou tão surpreso com as ofertas e condições de financiamento que em pouco tempo colocou um ponto final em anos de aluguel. Estou feliz demais. Comprei meu apartamento, sala, cozinha, lazer completo. Realizou seu sonho? Realizei meu sonho. E até o próximo dia 24, os apaixonados por embarcações e mesmo os curiosos vão poder conferir em São Paulo as novidades do setor na Boat Show, o maior salão náutico indoor da América Latina. Luxo em alto mar. De fora, um super iate. Por dentro, uma casa, com tudo que tem direito e até um pouco mais. 3 suítes, área de churrasco, cozinha, sala de jantar e estar. Os 200 metros quadrados de área útil equivalem a um prédio de quase 3 andares. É a maior e mais cara embarcação da feira. O valor não é divulgado, mas a média de preço da empresa é de 7 milhões de reais. E está sempre preparado para atender às nossas necessidades de país tropical. Muito contato com o mar, barcos mais abertos, janelas amplas, tudo isso é muito valorizado para atender o cliente de acordo com o nosso uso aqui.
Mas se você procura independência e privacidade, pode optar por esse aqui. É o primeiro com cabine fabricado em série no Brasil. Tem conforto e requinte de um iate, com autonomia de 10 horas de navegação. Chega a quase 100 km por hora e pode se aproximar da praia por ser mais leve. Já para o bolso, ainda pesa. Custa quase 2 milhões de reais. Esse já tem dono. Foi vendido na Boat Show do ano passado, ainda na planta. Estofamentos que não encharcam, sistema de gerador, ar-condicionado num barco inflável, coisas que são realmente inusitadas, né? Esse barco tem radar, piloto automático, direção elétrica, tudo que existe de melhor disponível para um barco desse porte. Para os aventureiros, tem as lanchas esportivas e as motos aquáticas. São 102 expositores de várias nacionalidades, com preços e gostos para todos os públicos. A gente vem para adquirir futuramente, claro, e para sonhar um pouquinho. Eu sou um apaixonado pelo mercado náutico, eu visito a feira todos os anos, possuo embarcação e estou sempre de olho em novas oportunidades. Quem está pensando em entrar nessa área e não tem milhões para investir, pode começar com um barco como esse, que custa menos do que um carro popular e também pode ser guardado na garagem de casa. Com valor a partir de R$24 mil, tem lugar para 4 pessoas e é perfeito para um passeio no final de semana. Para os apaixonados pela náutica, antes de ir embora, a dica é dar uma passadinha na exposição de barcos antigos dos anos 50 e 60, só para admirar mesmo, porque todos pertencem a colecionadores. Mais um dia marcado pela violência no Rio de Janeiro. Uma menina de 8 anos morreu após ser baleada no Complexo do Alemão, zona norte da cidade. A dor e a revolta de um avô que perdeu a neta vítima da violência no Rio de Janeiro. Em quem ela atirou? Foi na mãe dele, não foi. Foi no pai, não foi. Foi na filha, não foi. É polícia. Foi na minha neta, numa criança. 8 anos de idade, agora tá aí, ó. Perdi minha neta, uma delas, eu perdi. Ágata Félix, de 8 anos, morreu na noite de ontem após ser atingida por uma bala perdida no Complexo do Alemão. Ela chegou a ser encaminhada a um hospital da região, mas não resistiu. De acordo com familiares, a menina estava com a mãe dentro de uma Kombi a caminho de casa. Testemunhas contam que um agente da Polícia Militar teria atirado na direção de 2 rapazes em uma moto que não teriam obedecido a ordem de parar. O disparo acabou atingindo Ágata nas costas. Em nota, a PM afirmou que agentes da UPP faziam um patrulhamento quando foram atacados por criminosos e revidaram. O que foi dito para os testemunhos que a gente teve acesso até agora, né, tanto o motorista quanto a mãe dela e tal, que foi apenas um tiro em direção a essa moto, né? E que não acertou, entrou na Kombi e acertou a Ágata. Essa autorização de matar suspeito ou quem pode estar cometendo crime e tal, faz mais uma vítima inocente, né? Familiares de Ágata passaram o dia no Instituto Médico Legal para liberar o corpo da menina. Pela manhã, moradores da comunidade protestaram. Eu me sinto numa fila onde as pessoas estão esperando para tomar um tiro para morrer. Ou então o dia que eu vou enterrar o meu filho. Eu tenho um filho de 16 anos, eu não posso dizer pra ele que a vida é boa. Não! Justiça! De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, somente este ano, 16 crianças foram baleadas em tiroteios no estado do Rio. 5 delas morreram. A realidade é essa, matou uma criança de 8 anos, inocente, minha neta. Agora, como é que tá a nossa família toda aqui? Como é que tá a família, os amigos, os coleguinhas de colégio? Fala pra mim. Que dia que ela vai pro colégio? Que dia? E segundo a família da criança, o corpo de Ágata Vitória não foi liberado hoje por falta de funcionários no ML que pudessem concluir os trâmites necessários. A liberação deve acontecer amanhã. A Polícia Civil informou que vai fazer a reconstituição do caso. E a Polícia do Rio de Janeiro vai fazer agora à noite em Niterói a reconstituição da morte do pastor Anderson. A viúva, a deputada federal Flor de Lis, é aguardada.
A reconstituição estava marcada para as 9 horas. A polícia chegou agora há pouco no local, mas ainda não começou. Ao todo, 14 pessoas foram intimadas e devem participar da reprodução, que pode durar toda a madrugada. Flávio dos Santos e Lucas dos Santos, filhos da deputada federal Flor de Lis, que já estão presos por envolvimento no crime, vão acompanhar a ação da polícia, mas podem se recusar a participar, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Os investigadores pretendem descobrir se havia mais alguém ao lado de Flávio na hora dos tiros e também quem foi o mandante e a motivação do crime. A principal linha de investigação é a busca por poder e dinheiro. Algumas contradições nos depoimentos também deverão ser esclarecidas. O pastor Anderson do Carmo foi morto a tiros no dia 16 de junho na porta de casa. E hoje é dia de operação de risco. Confira agora os destaques do programa com Jorge Lordello. Tem perseguição no Operação de Risco. Os detalhes desse caso você acompanha no Operação de Risco, que começa logo após o Rede TV News. Búfalos que conseguiram escapar de um matadouro hoje assustaram os moradores de Pedro Leopoldo, na Grande Belo Horizonte. Os moradores registraram a cena pra lá de incomum. 3 búfalos invadiram o centro da cidade por volta das 7 da manhã. Um deles deu trabalho até ser capturado. De acordo com a Polícia Militar, os animais escaparam de um matadouro da região. 2 que estavam mais agressivos foram abatidos. Algumas pessoas se machucaram ao fugir, mas ninguém precisou de atendimento médico. A abertura da Cúpula do Clima da ONU começou hoje com o discurso de uma garota de apenas 16 anos, que é uma das líderes das manifestações. O encontro, que vai reunir jovens para discutir o futuro do planeta até 2030, começou com a palavra da ativista Greta Thunberg. Ela, que no ano passado faltou às aulas toda sexta para protestar em frente ao parlamento sueco, é considerada a inspiração de um movimento de estudantes que realizou ontem a 3ª greve global pelo clima. A menina disse que os jovens são uma força impossível de parar e que devem pressionar os líderes mundiais a agir sobre as mudanças climáticas. Greta fará um novo discurso no evento principal da Cúpula do Clima na segunda-feira. Brasil, Estados Unidos e Austrália não discursarão no evento. O encontro deve reunir autoridades de 60 países. Terremoto atinge a Albânia e deixa dezenas de feridos. Mais de 60 pessoas ficaram feridas depois do tremor de 5,6 na escala Richter. Os abalos foram registrados nos arredores da capital do país, Tirana. O Ministério da Defesa informou que este é o terremoto mais poderoso dos últimos 30 anos. O ataque às instalações de petróleo na Arábia Saudita ainda repercute uma semana depois. Os Estados Unidos resolveram enviar militares, sistema de defesa aéreo e antimísseis para o país árabe. O chefe do Pentágono, Mark Esper, disse que o envio das forças americanas é uma resposta a um pedido do Reino Saudita. Tanto os americanos quanto os sauditas acusam o Irã pelo ataque. E após o anúncio de Washington, a capital Teherã alertou que qualquer país que invadir a região vai receber retaliação. O número de soldados a serem enviados será divulgado na próxima semana. A mobilização acontece em meio à crise política na região, depois dos ataques com drones no sábado passado a instalações de petróleo, que elevaram o preço do combustível e tensionou ainda mais a relação entre Irã e Estados Unidos, inimigos há décadas. Em Hong Kong, os protestos contra o governo chegam ao 16º fim de semana consecutivo. A história voltou a se repetir nesse sábado. Uma manifestação pacífica que logo se transformou em confronto entre ativistas e policiais. A confusão se arrastou até a noite e muitas pessoas acabaram detidas.
A organização Anistia Internacional divulgou um relatório e acusou a polícia de Hong Kong de tortura. Os protestos na cidade são os maiores contra o governo da China desde que Hong Kong foi devolvida pela Grã-Bretanha em 1997. Agora, uma boa notícia nesse Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Um tratamento inédito promete eliminar um dos maiores medos da humanidade, o de envelhecer com algum tipo de doença degenerativa. Pois é, o uso de uma nova tecnologia descoberta e liderada por um médico brasileiro nos Estados Unidos promete não só impedir o avanço da doença, como também recuperar as funções perdidas. Veja na reportagem da correspondente Luciana Camargo. Edna tem 48 anos e há 5 foi diagnosticada com doença de Lyme, que afeta o sistema nervoso. Ela não imaginava conseguir voltar a caminhar. Andar em linha reta sobre este tapete, então? Mas olha só como ela está agora. Assim como aconteceu com a Edna, o Rabino Israel está aqui no Instituto BTT de Westport, em Connecticut, para ser operado pelo médico brasileiro Mark Abreu. É uma cirurgia do futuro, sem anestesia, sem dor, sem corte, e a mente do paciente é quem dita as regras. O tratamento é chamado de indução de proteínas de choque térmico. Com ele, o cérebro do paciente é monitorado por uma espécie de capacete com antenas, que captam o sinal cerebral e fazem a entrega de calor. O paciente chega a ser exposto a uma temperatura de mais de 100 graus. E para garantir a segurança e o controle total das funções vitais, sensores são espalhados pelo corpo. A proteína de choque térmico, na verdade, é a molécula mais importante para a vida, não só do ser humano, mas é a única molécula presente em todos os seres viventes. É que essas proteínas, infelizmente, elas começam a diminuir, né, ou mesmo perder a função com o envelhecimento. E o que nós conseguimos fazer aqui foi pela primeira vez essa proteína no ser humano. E com isto, né, nós conseguimos também tratar estas doenças anteriormente, né, não tratáveis. Doenças como Parkinson, Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Israel é portador de ELA e chegou ao instituto com problemas na postura e dificuldade de locomoção. Mas depois da primeira sessão, segundo Mark, o tratamento não tem efeitos colaterais negativos. É um dia lindo demais e não vejo a hora de andar mais e mais. Em 2017, Holly também foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica e recebeu a notícia de que teria apenas mais 4 anos de vida. O tratamento com o Dr. Mark surgiu como uma nova esperança. Estamos flutuando de alegria, animados por termos encontrado um tratamento que pode funcionar, que vai na raiz do problema e não coloca apenas uma atadura como os outros. O marido de Holly lembrou que logo depois da primeira cirurgia, ela conseguiu entrar sozinha no carro. Ela não conseguia fazer isso antes, agora consegue. Foi um milagre. De Connecticut, Luciana Camargo para o Rede TV News. Agora estreia no cinema. O filme Midsommar, O Mal Não Espera à Noite, conta uma história de terror fora do convencional. O correspondente em Los Angeles, Fábio Borges, entrevistou o elenco em Hollywood. A trama é focada no dilema da personagem Dani, interpretada por Florence Pugh. Após uma tragédia familiar, ela busca conforto ao viajar com o namorado e amigos para um festival num vilarejo na Suécia. Welcome and happy midsummer. A hospitalidade da comunidade encanta o grupo de jovens, mas o ambiente pacífico se transforma num show de horrores, com uma série de rituais que são difíceis de assistir. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah. E agora eu converso com o elenco e o diretor do filme, Midsommar. O Mal Não Espera à Noite. Eu peço para o cineasta Ari Aster falar sobre as referências usadas para criar o festival e os rituais mostrados no longa.
Eu fiz muita pesquisa sobre tradições e o folclore suecos. Estudei mitologias nórdicas e usei elementos sobre festivais de verão da Alemanha e Inglaterra. No final, misturei tudo isso à minha imaginação. Eu peço para o ator Wilhelm Blomgren explicar o equilíbrio entre o espetáculo visual do filme e as cenas de atrocidade. A beleza deste filme é o que faz essa história ser tão perturbadora. As imagens são maravilhosas, até mesmo as cenas mais chocantes são belas. O ator Will Poulter explica que o longa desafia as emoções do público. Porque é mais perturbador do que assustador. E essa é uma emoção que permanece com você durante muito tempo após assistir ao filme. Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, é recomendado para maiores de 18 anos. O metrô de Roma criou uma alternativa sustentável para estimular a população a reciclar. Agora é possível trocar garrafas de plástico por bilhetes de metrô. Veja na reportagem de Mauro Beni. O programa Recicle Mais Viagem está sendo testado na capital italiana desde o final de julho. A iniciativa transforma garrafas de plástico em bônus para trocar por passagens de metrô. Uma embalagem equivale a 5 centavos de euro e a cada 30 garrafas entregues, o usuário pode retirar uma passagem sem custo nenhum. O depósito das garrafas é feito nesta máquina que fica dentro da estação. A doação sustentável é contabilizada em um aplicativo de celular para onde é transferido o bônus que se transformará em passagens. Enquanto o projeto é ainda testado, as máquinas de troca só estão disponíveis em 3 estações da cidade. Segundo a prefeitura, caso a iniciativa tenha um resultado positivo, eles devem instalar mais equipamentos em todos os pontos de Roma. É uma coisa ótima, uma pena que só tem 3 máquinas em toda a cidade de Roma. São poucas. É uma belíssima iniciativa. Uma porque teremos uma cidade mais limpa de plástico. E também porque é um modo econômico para quem utiliza este tipo de serviço. A capital italiana sofre com a quantidade de lixo nas ruas, principalmente durante a alta estação de turismo. De Roma, Mauro Beni para o Rede TV News. Um fim de semana diferente no interior de São Paulo. Carros potentes e muita adrenalina marcaram o sábado na cidade de Birigui. Birigui é uma típica cidade do interior. Tem a praça, a igreja, tranquilidade que você encontra a cerca de 500 quilômetros de São Paulo. Tranquilidade? Não nesse sábado. Bem-vindo à penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Drift, que acontece aqui no maior cartódromo da América Latina. O que vale é motor roncando, muita fumaça e derrapagem. E a preparação dos pilotos começou cedo. Capô aberto para acertar e consertar os últimos detalhes antes dos treinos livres. Seja na oitava, seja na semi, seja nas quartas, onde for, vai sempre todos os competidores vir para cima. É uma pressão muito grande que eu levo nas costas, mas eu tô aí, né? Vamos acelerar, vamos preparar o carro, preparar a equipe e estar pronto para quando chegar as batalhas a gente não regar para ninguém. Já o Guilherme Lima começou a correr esse ano. Na última etapa em Londrina, ele ganhou o prêmio de piloto de destaque com chevetão envenenado. Cara, a gente pegou, mudou um setup dele ali, né? Fez o kit ângulo, que no drift é muito importante. Colocou o body kit assim, podendo, né, alargar o carro para dar um show melhor pro carro. Se quiser também mudei os pneus, então deu uma diferença bem boa assim do que era antes. É, mas o Diego e o Guilherme têm na cola uma jovem piloto, Bruna Genoim. Com apenas 20 anos, ela é considerada um talento na pista, habilidade que vem de família. O meu pai é bicampeão brasileiro de rally, eu sempre acompanhei ele nas corridas, até que um dia ele falou, vou levar você para andar de kart. Só que esse dia nunca chegava. E até que em 2012 chegou esse dia, andei, gostei, e até que em 2017 eu conheci o drift e não parei mais. Cara, a Bruna anda muito, a Bruna já está no esporte já faz um tempo,
Ela é uma piloto que vem cada vez se evoluindo mais. Chega na pista, não tem essa não, cara. Pode ser mulher, é tudo igual. Cara, eu admiro muito o Diego porque ele é um piloto que, sem dúvidas, é o melhor do Brasil. Então, na atualidade, é um piloto que eu me espelho muito. Sempre que eu tô andando com ele é um aprendizado, sempre. O tirateima será amanhã com os pilotos entrando na pista para valer. O resultado desses pegas alucinantes você acompanha aqui na Rede TV. Felipe Jardini de Birigui para o Rede TV News. E amanhã, a partir das 14 horas, a Rede TV exibe em seus canais digitais no Facebook e YouTube a 4ª etapa do Super Drift Brasil ao vivo, direto de Birigui. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite, até a próxima.